Capítulo 100, o livro antigo e os traços que ele dá, parte 1. Assim como Vende dissera, na manhã seguinte, logo após o café da manhã, uma empregada veio e levou-os ao escritório de Roland. Ali o príncipe lhes entregou um bom pedaço de pergaminho. Levando em conta que algumas das bruxas eram analfabetas, Scroll leu seu conteúdo para elas. Seguido por eles assinando com sua impressão digital. Roland sabia que era difícil para eles entender o significado de cada linha escrita no contrato, mas isso não era importante. Depois de algum tempo, eles começariam a entender o que ele queria deles. Ele também sabia, mesmo que este fosse um contrato de escravos, eles ainda teriam colocado sua assinatura sob ele. Mas Roland não achava que era bom perder seus princípios apenas para obter alguns pequenos benefícios. Desde que eles escolheram seguir este caminho, temos que olhar para onde está levando-os. No momento, tudo que ele fez foi o estabelecimento de um alicerce para formar um ciclo positivo para o futuro. Um investimento de longo prazo que deve terminar em uma situação ganha-ganha para ambos os lados. Depois de receber os documentos assinados, Roland deu o plano de treinamento que ele havia desenvolvido ontem e explicou a cada um deles pessoalmente o que deveriam fazer. Quando terminou, chamou Leavis, Scroll e Soraya de volta ao escritório. Depois de fechar a porta, Nightingale mostrou uma saudação real, assustando suas irmãs. Eu estive pensando a noite toda sobre a história que ouvi ontem de Vende. Roland abriu as cortinas, deixando a luz do sol inundar a sala. Ela disse que você encontrou um monstro terrível e apenas 7 de vocês conseguiram sobreviver. Mesmo seu mentor da Associação de Cooperação de Bruxas, Cara, morreu no deserto. Então eu quero saber o que você encontrou, se é uma espécie mista ou uma fera demoníaca. Leavis foi o primeiro a falar. Eles não eram bestas demoníacas, eram demônios vindos de trás do portão do inferno. Eles possuíam um corpo alto e eram capazes de montar em animais demoníacos. Eles também eram capazes de usar magia, apenas, ela hesitou por um momento, assim como nós. Eles eram do diabo. Roland franziu a testa, voltando sua visão para Soraya. Você também estava presente no local. O falado concordou hesitante. Você pode desenhar a cena, certo? Perguntou Roland e deu-lhe um pedaço de papel. Soraya fechou os olhos, lembrando-se da memória dolorosa, mas, apesar disso, ainda pegou o papel e foi até a mesa. Depois disso, ela começou a exibir totalmente sua habilidade, levando sua caneta mágica na mão. TPN começou a lançar luz colorida, que voou diretamente de sua mão para o papel. Uma imagem realista tomou forma gradualmente no papel e, durante todo o processo de desenho, Soraya nunca mais abriu os olhos. Quando Roland se aproximou da mesa, descobriu que a imagem da imagem parecia muito realista. Não, ele tinha que se corrigir. Não era uma pintura, mas uma imagem tirada de uma cena da vida real. Sua capacidade era como uma câmera, reproduzindo o genocídio na natureza a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. Quando ela terminou a pintura, a testa de Soraya estava coberta de suor, indicando claramente que a lembrança era um pesadelo para ela. Nightingale foi até a mesa também, dando uma olhada e perguntou: esses são os demônios que você encontrou? Sim, essas são. Apontou Leavis para o mais próximo da perspectiva da foto foi tirada. TD viu usando luvas de metal, foi capaz de convocar ataques de raios, enquanto o outro era excepcionalmente forte. Ele poderia lançar um lança várias vezes mais rápido que uma flecha disparada de um arco. Mais de uma dúzia de irmãs morreram sob suas mãos. Mas eles não são capazes de usar seu ataque especial o tempo todo. Foi em um momento de recharim quando eu era capaz de matá-los. Você conseguiu matá-los por conta própria? Perguntou Roland. A cobra mágica de Cara rasgou o cachimbo de Roland e ele acabou morrendo daquela ferida. Eu usei o mesmo método para matar o outro com uma besta. O cano parece armazenar algum gás vermelho. Se o gás vazar, ele morre. Bem, essa coisa parece se assemelhar a um tanque de oxigênio. Como é possível que criaturas selvagens tenham algo assim? Roland perguntou a si mesmo em confusão.
Mas dizer diretamente que eles têm que ser alienígenas é um pouco prematuro demais. Olhando para suas roupas, elas são remendadas com pedaços de couro e peles de animais. Isso mostra que seu nível de civilização não pode ser muito mais desenvolvido do que o nosso. Se foi usando magia ou tecnologia que eles foram capazes de cruzar para outros planetas, já mostra sua força, enquanto as pessoas na Terra ainda estão lutando uns contra os outros o tempo todo. É claro que não podemos descartar a questão, que é apenas uma habilidade inata de uma civilização exótica. Roland pensou, por enquanto, que o ponto importante é lembrar que o diabo não é um inimigo invencível, eles podem ser mortos. Além do diabo, também vimos uma cidade flutuando no céu, acrescentou Leaves. Não importa o quão longe nos mudamos, ele sempre fica na nossa frente. Lightning mencionou algo semelhante a isso em suas histórias. Acho que ela chamou isso de miragem. Você também pode desenhar uma foto da cidade? Roland perguntou na direção de Soraya. Ela assentiu com a cabeça, convocou sua caneta mais uma vez e começou a pintar uma cidade flutuando no céu exatamente como Leaves dissera. Roland viu a foto com cuidado, mas não conseguiu obter muita informação do cenário vago. Mesmo que a cidade mostrada na foto seja realmente apenas uma miragem, ainda assim significa que em algum lugar dentro das terras selvagens tem que haver a verdadeira. Parecia haver nuvens vermelhas sobre a cidade. Talvez este seja o gás que é necessário para os demônios. Essa explicação é muito mais razoável do que pensar em alienígenas. Afinal, as vastas terras por trás da Cordilheira Impassável são uma zona de mistério completa, onde por muito tempo ninguém colocava seus pés. Então detectar uma nova raça não é muito surpreendente. Eu ouvi de Nightingale e vendo que cara decidiu procurar a Montanha Sagrada depois de ler sobre isso em um livro antigo. Roland perguntou. Scroll, você também leu o livro? Scroll hesitou por um momento, mas depois ela respondeu. Cara não permitiu a ninguém ler o livro, mas eu ainda vi um pouco, mas o texto estava bastante confuso, também incrível. Você pode fazer uma cópia e me mostrar? O texto escrito no livro não é verdade, Sua Alteza Real. Que a Montanha Sagrada não existe confirmou isso. Ela suspirou, mas ainda levantou a mão direita. Eu espero que você não fique confuso pelo conteúdo do livro. De repente, um livro de luz dourada apareceu no ar. O livro se abriu e seus lados giraram com uma velocidade incrível. Quando o livro chegou ao fim, caiu diretamente nas mãos de Scroll. Sua Alteza, espero que você seja a única pessoa que vai ler. Eu não quero ver nenhuma das minhas irmãs se tornar como cara. Roland pegou o livro pelas mãos de Scroll e a confortou. Eu entendi. Quando as outras bruxas deixaram o escritório, Nightingale apareceu calmamente sentada no sofá. Ela havia levantado a corda, como de costume, e colocou os 2 pés sobre a mesa e mastigou alegremente um peixe seco. Você não quer ver? Roland, com um sorriso no rosto, perguntou. Com uma voz zombeteira, ela respondeu. Eu não estou interessado em nada que os lunáticos gostassem de ver. Roland balançou a cabeça, sentou-se de novo atrás da mesa e abriu cuidadosamente o livro. As páginas pareciam como se o livro se tornasse uma realidade. Assim como o Scroll disse, a maior parte do conteúdo estava bagunçada. Parecia que o texto não estava escrito na linguagem comum, pelo menos a gramática não era a mesma. Dentro do livro, uma lua de sangue foi mencionada, assim como um enorme portão de pedra, mas em nenhum lugar ele encontrou qualquer traço da Cidade Santa. De fato, além de algumas palavras que ele ocasionalmente conseguia entender, o significado de muitas outras palavras não era claro para ele. A maior parte do conteúdo do livro ele simplesmente não sabia ler. No fim, seu resumo foi: mesmo que eu soubesse cada palavra, não tenho certeza se seria capaz de compreendê-la completamente. Não tenho certeza se é porque da pequena espiada que o Scroll só conseguiu fazer, ou se o livro acabou de ser gravado dessa maneira. Roland saltou pelos longos trechos, pulando direto para o final. Mesmo assim, o livro era bastante grosso, tinha muito pouco conteúdo e a maioria de seus lados estava em branco.
Mas quando ele se virou para a última página, ele de repente viu um texto legível. A escrita arrumada anterior tornou-se ilegível, como havia sido escrito com pressa, mas o conteúdo era compreensível e esclarecia muitas questões. A primeira frase, ainda escrita com uma caligrafia limpa, foi: nós falhamos. Os mortais não podem superar o diabo.